Você está assistindo ao canal dos Engenheiros do Futebol, que é um canal de amigos da faculdade para comentar assuntos relacionados ao nosso time, o Coritiba, o nosso Coxa. Estamos aqui no nosso episódio inaugural, 26 de julho. Hoje aconteceu o jogo entre Coritiba e Cianorte pela semifinal do Campeonato Paranaense e o nosso Glorioso venceu por 3-2. Então vamos começar comentando o jogo, né? Foram 2 gols do William Matheus, aos 20 e aos 43, um gol do Gabriel, e o Cianorte marcou 2 gols, né? Então... Não, todos os meus comentários serão positivos relacionados ao Curitiba, tá? Já tem muita gente fazendo comentário negativo, então todos os meus comentários serão sempre de maneira positiva, visando o melhor do Curitiba. O Curitiba iniciou a partida hoje com o Muralha, o Patrick Vieira, Rodolfo, Sabino e o William Matheus. Nathan Silva, Gabriel, Galdesani, Thiago Lopes, Robson e Igor Jesus na frente. Eu achei assim que o primeiro tempo o Curitiba praticamente treinou, né? Entendi que a postura inicial do Cianorte ali, indo para frente do Curitiba, na minha maneira de ver, foi errada. O Curitiba fez o primeiro gol, um gol de falta, né? Que sobrou ali para o William Matheus, ele conseguiu... Sobrou para ele e fez o gol. Um gol fácil de fazer, na minha opinião. Um erro grotesco do zagueiro do Cianorte. O segundo gol foi um gol bonito, uma boa jogada do Igor Jesus, que tocou de calcanhar para o Gabriel. O Curitiba fez 2-0. Não foi o Thiago Lopes? Isso, Thiago Lopes, bem lembrado. O Thiago Lopes tocou de calcanhar para o Gabriel e o Gabriel fez o gol. Curitiba 2-0. E o terceiro gol, um gol de falta, bola parada, gol de cabeça do William Matheus. Na minha opinião, o Curitiba só jogou o primeiro tempo. O segundo tempo voltou com preguiça. Queria só matar o tempo, até pelo pouco tempo de treinamento, né? Para evitar jogadores machucados e se poupou. Inclusive, vários jogadores tomaram o terceiro cartão amarelo. Não vão poder jogar a segunda partida. Na minha opinião, o Curitiba está bem montado na defesa, com os 4 ali, com a linha de 4, mais o goleiro Muralha. Entendo que o Galdesani vai ser titular desse time. Na parte direita ali vai jogar o Rafinha, no extremo, né? Que o pessoal fala. Extremo direito o Rafinha. No extremo esquerdo, provavelmente, o jogador que está vindo do Vitória aí. Como é que chama ele, Fernando? Que vem do Vitória da Bahia? Que era do Santos. Neilton. E o centroavante vai ser o Sassá. O Sassá, ele entrou no segundo tempo, ele fez uma boa jogada. Um jogador mais carimbado, um jogador mais canchado. E vai ser o titular do Curitiba. Acho que o Curitiba começa bem, o brasileiro, com esse time aí. Pode seguir aí, Mauro Neto. Boa noite, né? Fernando, Enzo, grandes e velhos amigos, né? Um prazer estar aqui discutindo as coisas do Coxa, coisa que a gente fez aí por muitos e muitos anos, né? E agora utilizando aí as redes sociais e os conhecimentos tecnológicos do nosso grande líder Fernando aí para a gente poder discutir. Mas assim, eu estou bem na mesma linha do Enzo, né? Nas minhas análises, eu tento sempre ver o lado positivo, né? Até porque assim a gente tem que ter a consciência de que não vai ter elenco, não vai ter contratações mágicas, que não vai ter um elenco recheado de craques. Então a gente tem que ter pé no chão e fazer uma análise realista, né? Então eu achei o seguinte, que de positivo, me parece que o Barroca está tentando implementar um estilo de jogo, né? Deu para ver ele bem preocupado, como não tinha som no estádio, dá para ouvir ele falando com os jogadores, né? Ele toda hora tentando corrigir posicionamento. Me agrada isso, eu gosto, porque eu acho que não me parece ser aquele treinador que simplesmente joga os coletes lá para o pessoal jogar, né? Embora até isso é uma coisa que a gente possa discutir depois, qual é o grande papel do técnico, né? Simplesmente fazer a gestão do grupo, né? Fazer a gestão de pessoas, ou realmente o papel tático ali é importante, né? Então, o Barroca, assim, a gente não conhece muito bem ele ainda, né? Mas me parece que é um cara que está tentando ajeitar o time taticamente. Então, você já vê uma certa organização do time, né?
Mas eu achei que o Cianorte, no primeiro tempo, principalmente, não ofereceu assim nenhuma resistência. Acho que é pior do que o Paraná Clube, né? Talvez eles não esperassem que a gente fizesse um gol tão cedo. Então, eu achei assim que eles não trouxeram nenhuma dificuldade para o Coritiba. Mas, de qualquer forma, o Coxa se aproveitou disso, né? E aí fez o gol ao natural, que é uma coisa rara. Nós, Coxa Branca, sabemos que é raro o Coxa fazer gol ao natural, né? E ali me pareceu realmente que os gols iam sair. Até o Robson perdeu 2 gols no primeiro tempo, né? Foi tentar dar uma cavadinha, que não é muito a dele, foi uma cavadona, acabou dando no travessão. E depois tinha uma que era para ele só cabecear para o gol, ele cabeceou para cima, né? Então me parece assim que estava fluindo bem, né? Embora o meio de campo, esse meio de campo não dá para o Campeonato Brasileiro, né? Depois também a gente pode falar sobre isso. Eu acho que são bons jogadores. O Thiago Lopes é o mais polêmico, né? Vamos dizer assim, porque hoje, claro que ele fez uma boa partida, não tem como negar isso, mas a gente já viu outras vezes ele bem apagado. Então, de qualquer forma, acho que foi uma boa estreia. O segundo tempo, eu concordo com o Enzo. Me parece assim, o negócio está resolvido, vamos se poupar e tal. O Cianorte não ofereceu nenhuma resistência, achou que não ia dar nada e acabou tomando 2 gols, que, claro que a gente não esperava, mas também é do jogo, né? Ganhou, foi lá em Cianorte, ganhou a partida, é uma semifinal do campeonato. Eu acho que tá de bom tamanho, né? Então, tem alguns pontos positivos para encerrar essa minha primeira fala. Os pontos positivos que eu vejo é a defesa, queira ou não queira, Sabino e Rodolfo, para nossa bolinha, eu acho que é muito bom. Tá? Os laterais hoje foram bem, eu achei que foram bem. O meio-campo, no papel de preencher o espaço e tal, acho que foi bem, mas falta ainda assim aquele envolvimento, né? Tem que ter o Rafinha, vai ter que ter o Giovani ou o Giovani Augusto, tem que ser um meio de campo mais envolvente, mais rápido. Mauro, Sim, o que você acha do meio de campo aqui que eu estou rascunhando aqui com o Nathan Silva? Aquele menino do Palmeiras ali que joga, o Matheus Salles, o Rafinha pela direita, né, o Galdesani mais centralizado ali como um terceiro homem de meio de campo, do lado esquerdo o Neilton e na frente o Sassá. Você não acha que fica um time competitivo assim no meio, não dá uma encorpada? Eu não sei se o Robson não tem que ser titular. Eu não acho o Robson um grande jogador, mas eu não sei, me parece que ele dá uma consistência no ataque, sabe? Ele é um jogador que faz bem o pivô, ele acaba sendo efetivo. Então, não sei se a gente não teria que pensar no Sassá e no Neilton aos poucos, né? Eu não sei, vocês acham que eles têm as mesmas características, o Neilton e o Sassá? Não, eu acho que o Sassá é para disputar com o Igor Jesus, centroavante. Sassá seria o centroavante. Centroavante, seria o Neilton do lado esquerdo, o Rafinha do lado direito e o Galdesani mais centralizado. E o Matheus Salles e o Nathan. Me parece um time mais encorpado, assim. Veja que a gente já começa a falar em bons nomes, né? Sem falar no Giovani e no Giovani Augusto, né? Que também, na minha opinião, são os que têm mais qualidade, né? Mas tem que ver realmente se eles vão entregar o futebol que a gente espera, né? Mas é um meio-campo interessante, em relação aos que jogaram hoje, quem que ficaria de fora? O Gabriel e o Thiago Lopes, né? Eu entendo, assim, que depois o Fernando pode falar do Robson. Eu acho ele um bom jogador. Um jogador, assim... Só que eu acho que para a posição que o Curitiba precisa do lado esquerdo, ele não tem muita velocidade, sabe? E eu acho que como o Curitiba vai jogar muito do jeito que jogou contra o Paraná Clube, você pode ver que o Barroca já está armando o Curitiba para jogar a primeira divisão. Vai jogar muito recuado, explorando contra-ataque. E aí precisa ter um jogador de mais velocidade. Eu acho que o Robson é um bom jogador. É um bom jogador para ser o 12, né? 12º jogador para sempre estar entrando, lado esquerdo, lado direito, para compor. Até porque os jogadores se machucam durante o campeonato. Mas eu acho que o Neilton é um jogador diferenciado. Pelo que eu acompanhei ele no Botafogo, no Santos, no Vitória, no Internacional. É um jogador que tem o drible, né?
faz aquele 1-2, que o pessoal comenta. Ele vai para cima, ele quebra linhas. Então esse vai ser o nosso diferenciado. Eu acredito que o Neilton veio para ser titular, né? Com o Rafinha do lado direito. Lógico, o Rafinha não vai conseguir jogar todos os jogos. Mas eu vejo o Thiago Lopes como um bom reserva nessa posição, não no meio. E ali no meio a gente tem, como você falou, os dois Giovani, só que o Giovani primeiro lá só volta em setembro. E o Giovani Augusto é um bom jogador, só que me parece que não treina muito. Então não sei se vai ser titular do Curitiba. Com eles, né? Eu não sei o que o Fernando pode nos falar a respeito. O que você acha do Robson, Fernando? Você acha que ele tem que ser titular ou está mais nessa linha da formação que o Enzo propôs aí? Eu acredito assim que o Neilton seja a preferência hoje. O que me preocupa um pouco é que assim, a gente sabe que ele é um jogador com velocidade, mas não sei em questão de finalização, né? Que normalmente o Coxa acaba dependendo de um atacante só. E uma vantagem do Robson é que ele faz muitos gols também, né? Se for ver no Coxa, desde o ano passado, ele é um dos principais goleadores do time, né? Então, ter essa preferência de ter dois jogadores que sabem fazer gol, eu acho bem importante para o time hoje, porque depender só do Sassá ou só do Igor Jesus lá na frente complica bastante, fica um time muito previsível, né? Uma coisa que hoje me preocupou um pouco, e tem preocupado, é que não sei se é a característica do Barroca ou é a limitação do elenco, é que a bola passa muito pouco no meio campo, né? Ela acaba sendo muito mais lançada para os jogadores nas pontas do que ela sendo trabalhada no meio para chegar por alguém articulando, né? Não sei se é a limitação do Gabriel ou do Thiago Lopes, né? E talvez com o Giovani mude, mas é uma coisa que para mim é bem claro no clube. Inclusive, só uma parte, uma hora que o Sabino fez um lançamento direto, o Barroca elogiou. Isso aí, Sabino. Então, eu acho que de alguma forma ele em algum momento. Eu acho que pelo fato de ele ter acertado já merece elogio, né? Ou se não acertado. Pode ser. Mas assim, não preocupa vocês, assim, por exemplo, um campeonato brasileiro vindo com bola longa, é muito mais difícil acertar jogadas assim e pode transformar assim uma pressão em cima da gente. Toda vez que tentar sair com a bola longa, pode pressionar bastante, né? Ô, Fernando, eu estava muito preocupado com o Curitiba antes da pandemia, tá? O negócio de tentar entrar no gol adversário tocando a bola. Eu não via isso na primeira divisão, o Curitiba jogando assim contra o São Paulo, contra o Flamengo. Eu entendo que o Curitiba tem que fazer justamente aquele passe vertical pelos lados, com jogadores rápidos, para chegar no ataque o mais rápido possível, com menos toque de bola. Porque hoje os times jogam assim. Você vê a França, quando foi campeã do mundo, ele tem poucos toques no meio de campo e chegam rápido no ataque. E o Curitiba tem que jogar assim. Porque a maioria dos técnicos hoje escalam 3 atacantes, né? 2 pelo lado e um mais centralizado. O meio de campo, praticamente, com 3 jogadores, você não vai conseguir tocar a bola. Por isso que eu defendo jogar o Matheus Galdesani, porque apesar de ele não ser um jogador de chegada, que não finaliza no ataque, ele é um jogador que compõe bem o meio de campo e marca bem. Então o Curitiba tendo o Neilton e o Rafinha, que são dois extremos rápidos, você fazendo esse passe longo para os dois, eu acredito que o Curitiba chega mais rápido no adversário. Não precisa trabalhar tanto a bola, não dá tempo do time adversário se recuperar. Por isso que um jogador que eu não gostei que o Curitiba vendeu, foi aquele que foi emprestado para o Internacional, lá, o Guilherme Parede, que era um jogador, na minha opinião, que era rápido e finalizava muito bem. E eu achei que, na minha opinião, foi um erro o Curitiba ter vendido ele. Jogador, assim, que tem muito pouco no mercado, que é o jogador de velocidade com boa finalização. Foi para a Argentina agora, né? Foi para o Tajeres, né? O Enzo, eu só acho o seguinte, eu tenho dúvidas, porque uma coisa é a gente idealizar, né? Tem que colocar 2 jogadores leves pelas laterais e tal. Outra coisa é o que realmente rende na hora do vamos ver. Eu não sei se não era melhor começar com o Rafinha de um lado, o Robson do outro, no lado esquerdo, e centralizado o Sassá. E o Neilton, porque o Neilton não vai chegar de cara já titular, né? Então, aí que tá. Será que o Neilton não pode fazer as vezes do Sassá? Ou necessariamente ele tem que ir para o lado de campo? O que vocês acham? O Neilton é um jogador de extremo. Ele não faz muitos gols, tá?
Eu concordo com o Fernando, a questão do Robson, que o Robson tem uma coisa que é admirável nele, é a quantidade de gols que ele faz, sendo um atacante pelo lado. O Neilton é um jogador de velocidade que quebra as linhas. Ele não faz muitos gols. Se você pegar a carreira histórica de gols do Neilton, tanto é que ele não deu certo no Internacional, né? É um jogador que não faz muitos gols, mas eu concordo contigo que no primeiro momento quem vai começar a titular é o Robson. O Neilton não vai chegar jogando, até porque nós estamos aí praticamente em agosto e ele não chegou ainda, né? Então ele vai começar no banco e tal, mas vejo com bons olhos essa contratação, tá? Mas excelente observação essa, né, do Enzo, hein, Fernando? Sobre o Neilton. É bom porque a gente... claro que eu lembro bem dele e tal, mas assim, não com essa profundidade da análise do Enzo, né? Então é importante a gente saber que ele não é um... Então ele não vem para ser o nosso artilheiro. Ele vem para ser um cara para quebrar as linhas, como você disse. Seria isso? Isso, perfeitamente. Ele é um jogador que joga pelo lado. E é um jogador que tem muita habilidade. É um jogador característica do Santos, né? Revelação do Santos. Que é jogador que joga pelo lado, com boa velocidade, porém não faz muitos gols. Tanto é que ele não se fixou muito no eixo Rio-São Paulo, diríamos assim, justamente porque ele não faz muitos gols. Então, é um jogador que vai ser muito útil para o Curitiba, que é um jogador que a gente não tem, que é um jogador que tem o drible, mas ele não faz muitos gols. Aí eu concordo com o Fernando. Nesse ponto de vista, o Robson leva uma vantagem. O Neilton tem muita característica do Rafinha, né? Principalmente do Rafinha mais novo, né? Na época lá de 2011, que também fazia muito pouco gol, mas chegava muito, ajudava muito. Mas é bom, né? Porque, assim, eu acho que essa variedade no elenco pode ajudar, porque ter dois caras que sabem fazer gol, dois que sabem jogar mais aberto, tipo, tem que criar vários tipos de jogos, né? Por exemplo, a gente vai pegar times que são nossos, a princípio, concorrentes na parte de baixo da tabela, que o Coxa vai ter que jogar para cima, vai ter que pressionar também. Não dá para jogar em casa, por exemplo, contra os times, os 4 últimos, querendo jogar no contra-ataque. Não vai acontecer, senão não vai ter jogo. Eles vão ficar recuados, o Coxa vai ficar recuado, não tem jogo nenhum, né? Vai ficar aquele troca de bola. Então tem que ter esse tipo de jogo assim, um pouco variado. E o Coxa tem que trabalhar mais, para mim, ele tem que trabalhar mais esse tipo de jogada com alguém tentando fazer lançamento pelo meio e tal, não só no bola longa, porque esse é com certeza o nosso jogo contra os 5 primeiros do campeonato. Vai pegar Flamengo, Corinthians, Palmeiras, vai ser assim, mas não dá para ser o campeonato todo jogando só no contra-ataque, né? Assim, Real Madrid já ganhou o Champions só no contra-ataque, mas tipo, eles precisavam de uma bola para fazer gol, né? E não vai ser o nosso caso, né? Se você pegar a França, Fernando, na Copa do Mundo, a França com 3 toques estava no gol adversário, com o Mbappé, lógico, eles tinham o Mbappé, né? Mas a França não jogava propondo o jogo, tocando bola. Porque hoje o futebol ele é muito vertical. E um time que joga só tocando bola e toca para cá, vira para lá, acaba não sendo efetivo, né? Isso é verdade. Bem observado. Fernando, o primeiro jogo do Curitiba no Brasileiro é contra o Internacional, né? Qual a sua opinião sobre esse jogo? Como o Curitiba deve entrar em campo? Quais as características do Inter que você enxerga assim como que o Barroca deve estar atento? Eu acredito assim que o Inter não vai vir com tanto medo, porque de certa forma acho que vai haver um certo menosprezo em relação ao Coxa, né? Porque acabamos de subir, ficamos 2 anos embaixo. Então acho que a postura vai ser mais ou menos essa que do time de agora, né? Acho que o Coxa vai realmente precisar muito de velocidade, né? Vai ter que ter uma defesa bem sólida, né? Assim, uma coisa que me preocupa, por exemplo, é que hoje, por exemplo, dos 2 gols, apesar da qualidade do Rodolfo, ele foi lento, né? Não sei se um 2 gols que o Coxa tomou. Aliás, tem um jogador do Cianorte ali que no segundo tempo, o tal do Pelezinho lá acabou com o nosso time, né? Pelo amor de Deus, né? Só que daí o Coxa contrata e daí no Coxa ele não joga nada. É sempre assim. Não, eu até estava comentando que o Paraná Clube devia contratar ele, né? Faz um estágio lá no Paraná Clube. Se for bom, for bem, né? Vai lá e pega. Mas o cara tem 24 anos, então um jogador de velocidade, bom arranque, assim, me chamou a atenção. Agora deixa eu fazer uma parte só, se vocês me permitem. Já que estão falando dos gols do Cianorte, era uma das coisas que a gente acho que seria legal de abordar aqui no programa.
Primeiro, vocês acharam que houve falha do Muralha naquele chute de longa distância do Cianorte? Média distância, né? E já emendo a segunda pergunta. Muralha ou Wilson? Olha, na minha opinião, não houve falha do Muralha, não, porque o jogador do Cianorte, ele chutou da maneira correta, né? Que ele cortou para o meio e bateu com a bola fazendo a curva, né? Ela faz uma curva por fora e entra. Então o goleiro realmente não consegue pegar. Eu, particularmente, pelo estilo de jogo que o Barroca joga, que é sair jogando com o zagueiro, eu prefiro o Wilson. Tá? Porque eu acho que o Wilson é muito bom nos pés e muito tranquilo. E transmite uma segurança para os zagueiros ali. Agora, debaixo dos 3 paus, o Muralha é melhor que o Wilson. Está no momento melhor. Eu acho que a altura do Wilson ainda prejudica um pouco ele, quando toma muito gol de fora da área. Mas eu acho que pela maneira que o Barroca joga, eu escolheria o Wilson. O Wilson ou o Muralha? Ah, o Wilson, sim. Wilson. Pela maneira que joga. Tá, entendi. Fernando. Eu concordo com isso. Acho que o Wilson, ele dá mais tranquilidade para o time. Eu acho que a zaga, acho que ela fica mais nervosa com o Muralha que com o Wilson. Assim, talvez a idade do Wilson já ajude um pouco também, né, em acalmar posicionamento e tal. Mas, assim, acho que esse não é o nosso problema por enquanto, né? Acho que tem a opção de 2 goleiros, se precisar trocar, né? Diferente de outros anos, que a opção era, por exemplo, era só o Wilson, né? Então, para mim não é uma preocupação. Eu prefiro o Wilson, entre o Wilson e o Muralha. Tá? Eu escalaria o Wilson. O que 3 eu a 0, acho... então. 3-0, independente até do estilo de jogo, tá? Apesar de eu achar extremamente pertinente isso que você falou, é muito verdadeiro isso, porque o Barroca não gosta de dar chutão, né? Ou pelo menos aquele chutão aleatório, né? Então o Wilson me parece realmente o cara adequado, mas mesmo tirando essa observação, eu ainda prefiro o Wilson. O que eu acho bom é que assim a gente tem hoje o Muralha totalmente recuperado, né? Eu acho que ele virou a página em relação àquele mau momento então hoje a gente tem tranquilidade de ter 2 goleiros bons, né? Que não sei se vocês assistiram a entrevista do Giovanni Gionedes no site Coxanautas, e aquilo que ele falou é muito verdade. Se vocês lembrarem de 2005, muito pelo fato de a gente ter caído foi pelo fato de a gente não ter goleiro, que era o Douglas e o Fernando Visotto, que falharam demais, era uma insegurança muito grande, porque o time não era ruim, não era time para cair. E eu acho que fez toda a diferença. Então, aquilo foi uma coisa que marcou todo o Coxa Branca, né? Não tem bom goleiro. E por um tempo a gente ficou só com o Wilson, quando o Wilson se machucava era um Deus nos acuda. Então, acho que com relação a isso aí, eu também acho que não seja o nosso problema. Mas, entre os dois, respondendo objetivamente, eu ficaria com o Wilson. Uma coisa que tem que destacar no Samir, no Pastana, é que nós temos 2 bons goleiros, né? Coisa que a gente antes não tinha. Se o Wilson machucasse, era um Deus no acuda, né? Quem que ia assumir o lugar do Wilson? Né? Então, eu acho que, na minha opinião, um time como o Curitiba, que joga muito fechado, que vai pegar jogos muito difíceis, com pressão, né? Pressão o tempo inteiro, a gente tem que ter goleiro bom, como você comentou. Isso aí é primordial, né? O Curitiba só foi campeão brasileiro em 85, porque tinha um Rafael no gol, né? Então... E o Curitiba já teve bons goleiros. Teve o Fernando, depois virou o Fernando Praz, o Vanderlei, que chegou, inclusive, a ser cogitado aí para a última Copa, né? Jogando pelo Santos. Então, o próprio Edson Bastos também teve bons momentos. Você não gosta do Edson Bastos, que eu sei. Não, com exceção de um, né? Com exceção de um momento, mas faz parte, né? Faz parte do futebol, né? Alguém tem que errar para o outro ganhar, né? Mas o Curitiba teve bons goleiros e esse ano eu estou muito tranquilo na parte do gol, tá? Muito, muito tranquilo. Estou tranquilo na zaga também, concordo com o que vocês comentaram. Nas laterais, eu acho que está bem encaminhado. De repente, um reserva na lateral esquerda. Eu não sei quem que é o reserva do William Matheus, é o Cazu, né? O Cazu é reserva primeiro. Então, mas eu acho que esse ano, cara, eu não tô vendo com tanta negatividade, até pelos outros clubes, tá? Andei assistindo outros o Corinthians, o Palmeiras, e estão com muita dificuldade mesmo. E outra coisa, né, Enzo, eu acho que claro que assusta, né, porque a gente está voltando
da Série B, e aquilo que o Fernando falou é verdade também, a gente não está com muita moral, então o adversário vai vir achando que é um dos jogos que tem que ganhar fora de casa, né? Mas o Inter não é um time que me assusta, assim, porque não é um time que propõe jogo, é mais ou menos estilo Coxa. Eu digo assim, a forma de jogar, né? Claro que tem mais qualidade e tal, um orçamento maior e tal, mas assim, eu acho que é um time que não é dos piores para encarar na estreia. Eu acho que dá para, fazendo ali, estudando bem e tentando anular taticamente, eu acho que é um time que dá para encarar assim. Eu estaria otimista por uma vitória já de cara. Concordo plenamente, até porque o Atlético foi campeão em cima do Inter ano passado, né? Se fosse tudo isso, Até não o tinha Atlético, perdido para o Atlético, né? Com certeza. Eu concordo plenamente. Tem lá o Nico Lopes, que é um bom jogador, né? Um canhoto que chuta forte fora da área. Tem aquele William, não é William, é Potner lá, né? Centroavante e tal. Mas tem aquele que joga na frente ali, que corre pra caramba ali, sempre tá correndo. Esqueci o nome dele agora. Tem bons jogadores, mas nada assim que Curitiba tem que temer. Aliás, é uma coisa assim que o futebol, cara, é um jogo, apesar de ser coletivo, é muito da cabeça, né? O Curitiba tem que entrar pensando em vencer. Entendeu? Não pode pensar, vamos entrar para empatar. Não, tem que chegar rasgando, do jeito que o Curitiba joga, né? E ganhando as divididas, porque o Inter sempre acaba perdendo, né, pro Curitiba aqui. Não me recordo do Inter ganhando aqui contra a gente. Né? Pois é. Uma coisa que assim vai ser bem importante nesse começo do campeonato é uma defesa bem sólida, né? Porque Isso. tomar gols em falhas, como aconteceram nos últimos anos antes de a gente cair, pode minar totalmente a confiança do time, né? Às vezes, quantas vezes não fazia um gol e tomava no final do jogo, ou tomava virada. Acho que esse tipo de coisa, e principalmente em casa, vai ser essencial nesse começo, né? Ter um pouco de moral de que nossa defesa pode aguentar, a gente pode fazer gol. Esse psicológico realmente vai pesar. Avançando um pouco, o que acharam do Thiago Lopes mudando de posicionamento no time? Olha, assim, o Thiago Lopes, o melhor momento dele foi quando ele jogou pelo lado direito, né? Não lembro quem que era o técnico, se era o Jorginho ou se era o anterior a ele. Mas eu lembro que o Thiago Lopes jogando pelo lado direito, pela força dele, pela velocidade, ele joga bem. O que eu sou contrário é ele jogar no meio de campo ali, né? Querendo armar o time, isso ele não tem capacidade de fazer. Mas com velocidade e arranque ali pelo lado direito, eu entendo que ele é um bom reserva pro Rafinha. Mas assim, a torcida tem que parar de pegar no pé dele, né? Tem que dar moral pro jogador. A gente já teve perdas aí, como o Zé Rafael, né? Como o próprio Ian Sasser, que saiu daqui e foi pro Vasco. Então, eu acho que a torcida tem que dar moral pro Thiago Lopes, deixar ele jogar, apoiar, porque o papel da torcida é esse, né? Não é ficar xingando o jogador, reclamando. E, meu ponto de vista, ele é um bom reserva pro Rafinha. Eu discordo. Eu acho que ele não tem assim a característica do Rafinha. Eu acho que ele, de duas, uma, ou ele deveria ser treinado como um lateral direito, ou como um volante mesmo, um volante que saia para o jogo e tal. Mas assim, não me parece que ser. Eu acho que justamente o ponto negativo dele é porque a gente, como ele é um jogador teoricamente de ataque, ele passa muitos momentos, muitos jogos apagado, porque realmente eu acho que ele não tem essa característica, né? Embora quais são os bons, o lado bom, os aspectos positivos dele? Acho que fisicamente ele é um dos melhores do elenco, né? Me parece que é um cara bastante focado, deve ter a confiança dos treinadores, porque não é possível, né? Não pode ser à toa que todos os treinadores que venham coloquem ele para jogar. Me parece um cara disciplinado e tal, mas eu não vejo ele como um cara que vai dar dinamismo no nosso ataque. Sinceramente, não vejo. Embora hoje, claro que ele fez um bom jogo, não tem como negar, né? Claro que ele tendo essa sequência, a tendência é ele melhorar e tal, mas eu não vejo ele como reserva do Rafinha. Tá? Eu acho até que se fosse, talvez o Neilton estaria mais próximo do Rafinha. Me parece que o Thiago Lopes ele seria um cara para você mudar
a forma de jogar durante a partida, né? Acho que seria sim um bom reserva, acho que ele tem que ser mantido no elenco. Também não sou daqueles que vai ficar pegando no pé dele, mas eu acho que talvez precisaria trabalhar um pouco mais qual a posição efetivamente dele dentro do time. Mas acho que é um jogador importante para compor bem o elenco. Só não sei se como titular. Eu não entraria com ele como titular. E também não colocaria ele na reserva do Rafinha. Eu colocaria ele para disputar a posição na linha mais atrás. E você, Fernando? O que Eu acha? concordo com o Mauro. Eu acho que o problema dele está muito em achar a posição dele. Porque ele é um jogador, assim, eu já falei outras vezes, né? Entre gente, que ele é um jogador que não tem defeitos, assim, mas também não tem nenhuma grande virtude. E isso transformou ele no polivalente. Ele joga em todas as posições, não joga bem em nenhuma. Não, Ele isso não, acaba prejudicando ele, né? ele não, O ele fato não, dele jogar em várias posições, né? e ele não tem capacidade de chamar o jogo. Ele não é o meia, o 10 que puxa o jogo, ele Não, apresenta, pega a bola e não, toca. isso não. Então ele é totalmente queimado. E talvez jogando talvez na lateral direita ou como um segundo volante, realmente sem esse compromisso de ter a responsabilidade do jogo, ele possa crescer, mas ele sempre foi jogado na posição do meia, né? Do 10 do Coxa, só que não é a dele. Não, E mas cada repare vez que está mais hoje difícil. ele jogou no lugar do Rafinha, né? Concordo. E hoje ele jogou bem. Então você pode observar que pelo lado ali, pela velocidade dele, pela força, ele consegue se destacar um pouco mais, tá? Pode ser. Entendeu? Pode ser. Eu acho que é um jogador importante para a gente analisar nas próximas partidas, porque vai acabar sendo ainda o centro de muitas discussões, né? Então é um jogador para a gente realmente observar e tentar entender qual é a dele, né? Eu acho que o que o Fernando falou também em relação a chamar o jogo, eu concordo. Eu não vejo ele como um jogador que vai movimentar o ataque, eu vejo ele como um cara de boa saída de bola, de cumprir um papel tático, que é importante, né? Um cara fisicamente que aguenta o jogo inteiro, que não tem medo, que vai e tal, mas fico ainda na dúvida se é o cara ali para jogar pelo lado de campo ofensivo. Mas interessante a observação, vamos ficar atentos a isso. Outro E o Elisol? Elisol? Esse não tem condição nenhuma de jogar no Curitiba, desculpe, Cara, mas esse ó, é um jogador que tem velocidade, tem drible, mas parece que... Eu não sei, sabe o que acontece no futebol? Lembra daquele cara da Holanda que jogava no lado direito do Bayern de Munique, lá o... Como é que chama ele? O Robin? O Cracaço lá, o que jogou a Copa aqui no Brasil. O Carequinha lá, o melhor jogador da Holanda. Robin. Robin. Pô, esse cara é bom pra caramba, né? Então, o Robin jogava pelo lado direito, o canhoto, né? Ele pegava a bola, jogava pro meio e batia e fazia o gol. Só que ele é o único cara que faz isso aí. Agora os técnicos querem todos os caras canhotos tem que fazer isso, entendeu? Aí o Barroca pega o Elisol, bota ele do lado direito para fazer isso. Só que o Elisol é o Elisol, não é o Robin. Então, assim, esse negócio de ficar botando o cara do lado direito, põe o cara do lado esquerdo, pô. Porque ele tá se queimando. Entrou hoje, não fez nada no jogo. Tinha um espaço para fazer. Infelizmente, é um jogador que não dá para jogar a Série A. Não, e a outra, é um jogador rápido, mas parece que faltam os fundamentos básicos na hora de tocar, na hora de chutar, ou na hora de fazer bem feito. Ele só corre, né? É difícil um jogador assim, principalmente para a Série A, né? Bom, eu concordo com tudo que vocês falaram. Me lembra assim, estilo Geraldo, Negueba, tipo assim, jogadores que teriam as pernas alegres, né? Claro que ele tem uma habilidade, ele tem uma velocidade. Não, o Negueba é mais jogador que ele, né? O Negueba é mais jogador, isso. Mais jogador. Mas eu digo assim, é meio folclórico. Eu acho que para mim é um jogador meio folclórico. Eu não vejo como um jogador de Série A, infelizmente. Né? Pode ser que a gente queime a língua, claro, mas a minha opinião hoje é que é um jogador... Eu não contaria com ele para Campeonato Brasileiro de Série A. Sinceramente, acho que podia emprestar para o Paraná Clube, para ver se ele faria uma boa Série B. E, sinceramente, não é um jogador que me agrada. Outra coisa, a opinião de vocês do Sassá, porque desde que retornamos, o Sassá não jogou, né? Hoje ele entrou, mas antes, na troca do Igor Jesus, a preferência foi pelo Vanderlei, né? Vocês acham que está tendo alguma coisa ou realmente é só o retorno? Não, eu
Eu acho que o Sassá é questão física mesmo, né? Porque qualidade ele tem mais que o Igor Jesus, né? Tanto é que ele entrou ali, pegou uma bola do lado esquerdo, mostrou velocidade, cortou pro meio, bateu. Aí você vê que é a diferença do jogador, né? O Sassá fez isso aí, o Alisson não fez nada. Esse é um jogador que faz diferença, entendeu? Ele podia ter feito gol, não fez pro azar. Mas ele fez a jogada perfeita ali. Pegou no meio de campo, do lado esquerdo, avançou, cortou pro meio e bateu cruzado. Assim, então, para mim, ali ele já, no próximo jogo, tem que titular. Se eu sou o Barroca, eu coloco ele. Se não tiver outro problema extracampo aí, que, aliás, não convém comentar, eu vou comentar só o que está dentro de campo, né? O Sassá, na minha opinião, tem que ser titular. Eu concordo. Quer falar, Fernando? Pode falar. Não, pode comentar se tiver mais alguma coisa. Não, rapidinho, eu concordo também. Eu particularmente acho o Sassá um baita jogador. Acho que para nós é um jogador que, claro que não aconteceu ainda no Coxa, né? Resta saber efetivamente qual é o comprometimento dele, né? Isso é uma coisa que, como o Enzo falou, para nós é difícil avaliar isso, né? Mas tecnicamente, eu acho que ele é um cara que tranquilamente para ser titular nosso, eu acho que ele fisicamente ele é forte, né? Sabe fazer o pivô, chuta bem, eu acho que ele chuta muito bem, tem até a capacidade de drible, eu acho um excelente jogador. Vamos ver se ele desenvolve um ritmo de jogo e um comprometimento extra-campo, que eu acho que decola. Eu concordo. E assim, eu acho que uma grande vantagem do Sassá em relação ao Igor Jesus, que só de ser conhecido, né, o time do Coxa hoje é um elenco de desconhecidos, grande parte, ter o Sassá como referência ali ajuda a puxar a marcação, abre espaço, por exemplo, se o Robson jogar, o Newton, assim, ele dá mais opções para o time só porque a marcação muda, né? Tipo, se tiver o Igor Jesus, todo mundo faz uma marcação normal, os espaços são mais difíceis de aparecer, né? Eu acho que isso também Eu faz acho que o diferença. Igor Jesus vai ser um grande jogador, tá? Espero que aconteça isso. Mas eu acho que no momento o Sassá está um nível acima, né? De qualidade. Pode ser que o Igor Jesus até se destaque mais. Porém, no momento, o Sassá, pelo que demonstrou hoje, né? E já que a gente conhece ele do Botafogo, até ele fez dupla com o Neilton lá no Botafogo, né? Na época. Me parece que ele é o titular. E o Vanderlei, até hoje, sinceramente, assim, não tenho muito o que comentar, porque a sessão do jogo contra o Vitória, que a gente subiu, não cheguei a ver muito ele jogar, entendeu? No Flamengo ele teve uma boa passagem, mas no Curitiba, infelizmente, a gente ainda não viu assim, o Vanderlei em várias partidas, com uma sequência para poder comentar sobre ele. Concordo. Só uma observação quanto ao Igor Jesus. Ele está num bom momento e tal, tem que dar sequência, mas eu ainda tenho um pé atrás. Eu não vejo assim, eu não vejo ele com grandes recursos, né? Mas, assim como a gente já queimou a língua com promessas da base que a gente achava que eram cracassos e que não estouraram, no caso dele, pode ser que seja um jogador que evolua, né? E está indo bem, está indo bem. Eu só ainda não consegui ver assim recursos técnicos nele, né? Eu vejo mais ali força, velocidade, vontade. Não vi ainda recursos técnicos, mas seria até uma irresponsabilidade não dar sequência para ele agora. Tem que seguir. Não, eu acho que com certeza ele vai jogar, porque o Sassá vai ser o titular, provavelmente, né? Se condições normais, temperatura e pressão, né? Ele vai ser o titular. Mas o Igor Jesus com certeza vai jogar muitos jogos, porque o Sassá não vai conseguir jogar 90 minutos todos os jogos. Então a gente vai ver o Igor Jesus muitas vezes e ele vai ter a oportunidade de mostrar, né, qualidade. Eu acho que ele tem muita força, como se comentou, muita vontade, mas se um jogador de 20 anos, vestindo a camisa do Curitiba, sinceramente, eu pegaria a bola e dava uns 3 chutes no gol, pelo menos, no jogo. E você não vê ele com essa vontade, sabe, de pegar a bola, que nem o Sassá fez nesse lance. Pegar a bola pelo lado, cortar e bater, e tentar finalizar, cabeceada. Você vê ele muito escondido ainda do jogo. Ele aparece, fez uma jogada bonita contra o Paraná, fez um gol bonito contra o Paraná, só que aparece muito pouco ainda. O Curitiba vai precisar muito mais do centroavante do que só isso. E em relação ao lateral direito, o Patrick Vieira,
ou o Natanael? O que vocês acham? Cara, hoje ele foi bem, o Patrick Vieira. O técnico acaba tendo razão, né? Porque ele preferiu colocar o Patrick Vieira com aquela história da bola parada, né? E acabou surtindo efeito. Eu acho que ele foi para a linha de fundo. É um cara que também tem uma certa experiência, tem um bom porte físico. É o cara assim que, para mim, né, saiu lá de uma posição bem atrás, no meu conceito, e está subindo paulatinamente. Então, eu acho que é um cara que dá para a gente ter alguma esperança aí que vai render bons frutos. O Patrick Vieira me surpreendeu, tá? Antes da parada lá dos jogos, eu vi o Patrick Vieira, assim, para mim, muito mal, assim, fisicamente, não sei, achava que ele não servia. Até achava que aquele Diogo que saiu ano passado era melhor que ele. Matheus, né? Diogo Matheus. Até achava melhor que ele. Só que depois dessa retorno, eu concordo plenamente com o Mauro. É um jogador experiente, você vê que ele sabe sair jogando, não falha, né? Você não vê ele batendo lateral pro jogador adversário, você não vê ele saindo errado, ele sabe jogar, só não tem muita velocidade, né? Você vê que ele não é um jogador que você vai estar na linha de fundo cruzando bola, isso você não vai ver dele. Mas ele é um jogador que compõe bem a zaga ali na linha de 4 e um jogador que sabe fazer 1-2, sabe tocar bola, sabe bater falta. Então, eu tô gostando, achando que Curitiba começa bem com o lateral direito. Eu concordo com vocês. E a bola parada é muito importante também, né? Se for ver. Bom, só por hoje, né? Se não fosse a bola parada hoje, o jogo teria sido bem mais difícil no fim, né? Então, é por aí mesmo. E o Natanael, né? O Natanael é um guri, assim, que mostrou muita capacidade ofensiva, né? Eu não sei como é que ele é defensivamente, mas me pareceu, assim, um bom reserva. Bom reserva pra gente apostar aí, pra ter um guri da base, mas não pronto ainda para ser o titular, né? Assim, uma característica que eu acho que vai ficar clara nesse time, nesse formato, é que nós temos uma linha de 4, praticamente de 4 zagueiros, porque os laterais sobem muito pouco. Então vai ter que ser montado um time que tenha ponta, os meias ajudem na jogada de lateral, porque não vai ter aquele lateral que chega na linha de fundo e cruza, assim, provavelmente não é uma jogada que vai ser tão comum assim pelo lateral, né? Esse tipo de lateral tá quase extinto, né? Se você vê como os clubes jogam hoje, com 2 atacantes bem extremos, assim, esse lateral tá praticamente extinto, né? Você vai recordar aí do Cafu, do Roberto Carlos, do próprio Marcelo. Você pode ver que o Marcelo na seleção não consegue jogar, porque ele é um jogador muito ofensivo, ele não consegue recuar ali e trabalhar defensivamente. E eu não vejo o Curitiba hoje com um lateral assim, tá? Se tivesse um lateral assim, teria que jogar com 2 laterais, porque para recompor ali fica difícil. A gente podia fazer um palpite do jogo, né? Da volta desse Cianorte. Isso. Boa. Acho que é isso. Puxa aí. Eu queria comentar antes de falar, na minha opinião, quem se destacou nesse jogo, tá? Na minha opinião, quem se destacou foi o William Matheus, pelos 2 gols. E quem foi o ponto negativo foi o Robson, que perdeu 2 gols. Na minha opinião, 2 gols feitos. Ele meteu um por cima do goleiro ali, exagerou na altura da bola, pegou na trave e foi para fora. E um segundo gol de cabeça que, se não me engano, o Galdesani cruzou e ele cabeçou sozinho e por cima do gol. Um jogador dessa qualidade não pode perder, pelo menos o gol de cabeça, o cara tem que saber fazer. Então, eu destaco negativo Robson e positivo William Matheus. E com relação ao próximo jogo, eu acredito que o Curitiba vai ganhar de 2-0. Mauro? Eu achei que o destaque do jogo também foi o William Matheus. Embora no primeiro tempo também vários jogadores se destacaram. Eu gostei do Matheus Galdesani. Acho que ele ocupou vários espaços do campo, né? Você via que às vezes ele estava roubando a bola lá na frente, às vezes ele estava ajudando ali a zaga, né? Como o homem logo à frente da zaga. E ele fez até uma jogada de ponta, deu um drible bonito lá
principalmente no primeiro tempo. Então, foi um jogador que me agradou, embora eu acho que ele tem que ter um pouco mais de foco, assim, tem que ser um pouco mais competitivo. Falta essa sequência para ele, né? Mas eu votaria como o William Matheus o melhor do jogo. Até pela personalidade que ele imprimiu durante os 90 minutos. E o palpite pro próximo jogo, para mim, é 3-0. Eu acho que assim, a entrada do Galdesani deu uma melhorada no meio. Assim, para mim, eu acho que é o que mais destacou, né? O William Matheus fez os 2 gols, mas assim, acho que a grande mudança no time do jogo passado é a entrada dele deu um pouco de ânimo, né? Ele aparece mais, ele tem uma presença realmente de campo, né? E em relação ao palpite, eu acho que ganha 2-1. O próximo jogo é Acho que é na quarta. Na quarta ou no domingo? Na quarta. Acho que é na quarta. Para mim é um jogo fácil, né? Um jogo bem fácil pro Curitiba e a vitória deve vir tranquilamente, até porque o Cianorte não mostrou muitas qualidades. E eu, particularmente, tinha medo de pegar o Operário de Ponta Grossa. Não por perder, mas que o jogo lá em Ponta Grossa é difícil, né? O pessoal, o Ponta Grossa joga dando pancada, né? Ponta Grossa chega mais junto. Então, minha preocupação era mais o jogador se machucar lá. Eu acho que o Cianorte vem para cá, vem para perder de pouco. Por isso eu posso um 2-0, hein? E pegamos o Atlético, né? O Atlético é marcar o Nicão, né? Marcando o Nicão. Passeou hoje, né? Sim. Tem que marcar o Nicão. Marcando o Nicão, o resto tá tranquilo, na minha opinião. Né? Tem aquele Marquinhos Gabriel também que finaliza bem, mas é um jogador que joga só com a bola no pé, né? Então, mas o Nicão é o grande nome do Atlético aí. Mas também o Nicão é 8 ou 80, né? Também tem dias que, dos poucos jogos que eu vi do Atlético, me parece que é um jogador também que às vezes está pouco inspirado. Mas, enfim, pode falar. A vantagem do Nicão que eu vejo que ele é um jogador bom pro estilo do jogo do Atlético, sabe? O Atlético joga, que a gente comentou, muito no contra-ataque, né? Então ele é um jogador que para a bola, né? Para a bola no meio de campo, consegue segurar o zagueiro, é um jogador forte fisicamente, e ele consegue virar. Então, assim, você pode ver que o Curitiba não tem esse jogador. Um jogador que mata a bola no meio de campo ali, segura a bola até chegar ao ataque, e daí ele faz o toque, né? O Nicão tem essa qualidade, por isso que eu entendo que o Nicão tem que ser muito bem marcado pelo Curitiba. Não pode deixar, e não pode ser ele chutar também, né? Ele chuta muito bem. Eu nem consigo opinar do Atlético, porque eu não vejo jogo do Atlético faz muito tempo, então não sei nem o que dizer. Nem sei quem tá jogando direito. Tirando Marquinhos Gabriel e tal. Não, o que eu ia dizer só é que queira ou não queira, né? Desde que a gente retornou da pandemia, é o terceiro jogo, é isso? Isso. E 3 vitórias, né? Então, eu acho que isso, de alguma forma, também contribui para, mesmo que você não esteja jogando muito um futebol satisfatório, né, aceitável, assim, ou pelo menos desejável, mas vai contribuindo para ganhar confiança, para tornar um time um pouco mais cascudo e tal, mais acostumado com a mentalidade de vencer, né? Então, acho que é importante ganhar e ganhar sem susto do Cianorte agora em casa, né? Para sacramentar essa retomada e depois pegar o Atlético também e ir para cima. Beleza. Não, o grande jogo nosso desse início de temporada vai ser contra o Atlético, né? Vai ser o grande time que a gente vai jogar, né? Apesar do Paraná ser um time que tem bons jogadores, o Atlético é um time de Série A, então a gente vai saber bem o nível do Curitiba contra o Atlético. Mas eu acho que entra bem. Tá precisando disso, né? Tá precisando dessa comparação, né? Eu entendo que entra bem contra o Atlético, viu? A linha defensiva é muito boa, tinha um goleiro bom. O meio de campo, se o Matheus Salles voltar, o meio de campo dá uma qualificada. Jogando o Sassá no ataque, dá outra qualificada. Então, o time fica mais encorpado. E tem que poupar o Rafinha, né? Acho que no próximo jogo nem põe o Rafinha para jogar, entendeu? Deixa o Rafinha fora, coloca o Thiago Lopes, né? Vamos, acho que até ele tomou o terceiro amarelo, né? Acho que não joga. Tem vários jogadores suspensos pro próximo jogo. Igor Jesus, acho que também tá fora. Igor Jesus, mas põe a molecada para jogar, né? Esse é um jogo aí que
Deixa o pessoal no banco lá e se precisar, põe. Mas não vamos machucar contra o Cianorte, né? Perder o Rafinha pro começo da temporada brasileira aí não dá, nem pensar. É isso, vamos terminando aqui, né? Valeu. Boa noite, Fernando. Boa noite, Mauro. Boa semana para vocês aí. Grande abraço. Boa para todos. Todos aí, pessoal. Ótima semana. Valeu. Valeu. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau.